pedidos de recuperação judicial aumentaram mais de 37% em um ano. E o TH Entrevista dessa semana convidou o advogado Vitor Lages, que é especialista no assunto, que vai explicar para a gente. Seja bem-vindo. Então, Vitor, o que são esses pedidos de recuperação judicial que aumentaram tanto? Obrigado, Tayane, obrigado, TV Tribuna, pelo convite, telespectadores. Então, Tayane, eu acho que no ano, né, de 2024, a gente vem, é o que eu costumo chamar do efeito econômico da ressaca da pandemia, né? Houve uma injeção de crédito muito grande por parte do Estado num momento que era necessário, né, que a economia estava parada, então houveram muitos subsídios governamentais, concessão de crédito por meio do programa Pronamp. Esse programa tinha uma carência, né, de pagamento, e agora as parcelas, vamos dizer, desse programa começaram a se vencer, chegou a hora do pagamento e vamos dizer que essa lacuna econômica ela não foi suprida e aí nem todo mundo conseguiu superar, tendo seu fluxo de caixa estrangulado e, consequentemente, se utilizando dos procedimentos de recuperação judicial e falência. E quais são os principais fatores para que chegasse nesse ponto? O cenário econômico hoje do nosso país, né, impacta. O real hoje, ele é a moeda que mais perdeu valor no mundo, então isso acaba por impactar principalmente as commodities e encarecer a questão dos produtos importados. E aí há uma diminuição de fluxo de caixa, né? A margem, principalmente da micro e pequena empresa, ela acaba estrangulada. E aí, como instrumento legal, existe a recuperação judicial e a falência. E após, né, algumas grandes empresas, a exemplo de Lojas Americanas, Grupo Petrópolis, Oi, né? Oi a gente já passa por 2 recuperações judiciais. Há uma normatização do Instituto, ou seja, o empresário ele perde um pouco aquela pecha, né, o medo daquela condenação cultural de ter a pecha ali, no popular, como se diz, de caloteiro, de mal pagador. Mas como que essas empresas podem se preparar, né, para enfrentar esse cenário e evitar que a recuperação judicial seja a única solução para resolver o problema? Então, a importância disso é sempre poder ter um planejamento estratégico, né, principalmente quanto ao fluxo de caixa da empresa, sempre estar vigilante quanto às margens, compras com uma certa antecedência, ou seja, quanto você estoca mais matéria-prima, mais produto, mais estoque, você fica menos suscetível à variação de preço. Mas, só lembrando que a recuperação judicial e a falência são instrumentos de reestruturação empresarial, porque o objetivo primordial, Tayane, da falência, ele é retirar aquele agente, né, de mercado que no momento é ineficiente, ou seja, que ele passa por uma crise, e a crise ela pode ser de várias ordens, ela pode ser de financeira, ela pode ser de gestão, ela pode ser até de obsolência daquela atividade. Um grande exemplo que eu gosto de citar é a Kodak, que vendia máquinas e filmes. A Kodak hoje, ela sofreu hoje ela não é uma empresa mais viável, né? Então, para ela não fazia sentido, né, um procedimento de recuperação judicial, a não ser que, dentro de um procedimento de recuperação judicial, ela optasse por trabalhar outra linha, ou seja, ao invés de máquinas fotográficas, filmes, ela fosse fabricar celulares, aí seria uma reinvenção. Mas como uma empresa genuinamente de máquinas fotográficas, ela está fadada à falência, mas na falência ela tem ativos, ou seja, ela pode ter equipamentos que ainda são servíveis para o processo produtivo. E pode vir outro agente de mercado comprar aqueles equipamentos, né, trazer eles novamente para o processo produtivo e pagar os credores no limite do que foi arrecadado com a venda daqueles ativos. Interessante. Em outubro de 2024, foi o setor de serviços, né, que liderou os pedidos de recuperação judicial. O que é que isso indica sobre as dificuldades enfrentadas por esse setor? E o que você recomendaria para as empresas dessa área?
Olha, primeiro, o que eu recomendaria para a empresa do setor de serviço que está em crise é justamente o uso do procedimento de recuperação judicial, porque, vamos lá, tem alguns setores que sofrem com chamada crise de confiabilidade. Só a título de exemplo, por exemplo, quando você ia nas lojas americanas comprar uma televisão, um ventilador ou até um chocolate, você não se lembrava que as lojas americanas estavam em recuperação judicial. Ou seja, não havia uma crise de confiabilidade. Mas em outra seara das próprias lojas americanas, nas lojas físicas elas não tinham isso. Mas já na plataforma digital houve uma redução do consumo, porque o consumidor, ao saber que ela estava em recuperação judicial, não comprava online com medo de não receber. Então, empresas do setor de serviços que prestam os serviços de forma, vamos dizer assim, imediata e não condicionada a uma entrega futura, elas tendem a ter um melhor sucesso no procedimento de recuperação judicial. Já outro exemplo é uma construtora. Uma construtora que está em recuperação judicial, há uma crise de confiabilidade dela perante o mercado, que o seguinte, o consumidor ele vai ter duas opções. Ele pode comprar, Tayane, um apartamento na planta de uma construtora que não está em recuperação judicial, ou pode comprar uma que está em recuperação judicial. Né? Isso a gente está falando da economia. O telespectador nutre aqui o sonho da casa própria. Então, ele vai optar pela segurança. Pode até estar mais barato na construtora que está em recuperação judicial, mas aí ele vai buscar notadamente aquele que não está por uma questão de confiabilidade. O receio de não ter, né? O imóvel entregue. Isso. Por exemplo, uma concessionária de serviço de transporte público. Pouco vai impactar no cidadão pegar um ônibus de uma empresa que está em recuperação judicial e outra que não está. É um serviço que para ele ali é inerente o fato, mas existe o setor de serviços, ele tende, por uma questão cultural e pela natureza daquilo que é prestado, tende a ter mais sucesso com o procedimento. Eu acho que os números mostram isso. A gente viu também que os pedidos de falência aumentaram 50,8% nesse mesmo período. Você pode explicar para a gente quais as principais diferenças entre recuperação judicial e falência? Posso sim. Tem um exemplo muito bom, que é o seguinte, Tayane. O pedido de recuperação judicial e falência, ele se difere o seguinte. A empresa, ela é um carro, tá? Esse carro, ele vai descer uma ladeira. No final dessa ladeira tem um muro com o nome escrito falência. O devedor, que é a empresa em crise, ele está no volante e os credores estão no freio. Esse carro vai descer essa ladeira e até o final dessa ladeira eles têm que chegar num acordo, que é o plano de recuperação judicial e a consequente aprovação desse plano. Se eles não chegarem num acordo, esse carro vai descer a ladeira, vai bater no muro e ele vai se despedaçar, vai vir uma pessoa chamada administrador judicial, vai recolher o resto daqueles carros, vender o resto e pagar os credores no limite do que foi arrecadado com essa venda. Agora, se eles fecharem um acordo, ao invés desse carro ir reto, se eles aprovarem um plano de recuperação judicial, o carro vai sair à esquerda ou à direita e, consequentemente, não vai reto e não vai bater. Então, a recuperação judicial, ela pressupõe a continuidade da atividade, a preservação do emprego, da fonte produtora de renda, né, da arrecadação de impostos e da continuidade da atividade empresarial, e já a falência pressupõe a venda daqueles ativos, tá? O pagamento dos credores no limite do que foi arrecadado e a reinserção daquele empresário. Ou seja, porque eu acho que um grande exemplo que a gente tem de bom uso do sistema de reestruturação empresarial é o sistema americano. A economia americana, ela é resiliente. O capítulo 11 da lei americana, ele prevê isso, que é o rápido retorno do empresário. Né? A gente escuta muito, empresários bem-sucedidos, eles têm histórias de fracassos empresariais anteriores
até o acerto ali de um novo negócio, ou seja, é aquela história da tentativa. Aqui no nosso país a gente ainda tem uma questão cultural. Um empresário que falha, há uma condenação social dele, que ele foi caloteiro, ele foi má-fé, enfim. Aqui a má-fé do empresário, quando há o insucesso do negócio, ela não tem que ser provada, ela é presumida. Se aquele empresário falhou, consequentemente, ele foi desonesto. E ele carrega isso, né? Essa pecha, mas isso vem caindo dia a dia, né? Hoje, os maiores empresários do país, né? Os donos das Americanas, da 3G Capital, hoje eles usaram um processo de reestruturação e as lojas americanas seguem suas atividades e pulsantes. Joia. Vitor, para a gente concluir aqui, me diga uma coisa. Você acredita que o cenário atual, com inflação e juros altos, deve continuar impactando as empresas nos próximos meses? E qual o seu conselho? Olha, o cenário econômico que a gente tem hoje, né, diante da política de Estado do nosso governo, que hoje é um governo mais voltado ao assistencialismo, a programas sociais, a um aumento da expansão da posição do Estado, ou seja, o Estado realmente dando suporte às pessoas, isso implica num número maior de gasto, né? E numa política fiscal, vamos dizer assim, mais não tão apertada para as contas públicas, mais folgadas. E isso leva, só que a gente tem um déficit na conta, e esse déficit tende a aumentar e, consequentemente, a gente tende a o quê? A ter a desvalorização da moeda e, consequentemente, aumento dos juros, porque, né, se falta, você passa a precificar a inadimplência, porque hoje, com o aumento dos preços, vai haver uma maior inadimplência. Havendo uma maior inadimplência, o crédito fica mais caro, e o crédito ficando mais caro, a quem vai conceder o crédito vai precificar aquilo. Ou seja, se eu vou emprestar um dinheiro ao telespectador em 10 parcelas, mas se o índice de inadimplência é alto, eu precifico aquilo. Então, eu vou botar um juros maior para que ele pagando, vamos dizer, menos parcelas, eu já esteja, vamos dizer ali, mitigado o meu prejuízo. O conselho que a gente dá para as empresas é buscar, né, como os procedimentos não só de recuperação judicial e de falência, mas hoje existe também a chamada medida cautelar antecedente, tá, que permite a suspensão da exigibilidade dos débitos por 60 dias para negociar. Eu acho que hoje as empresas ela tem que estar atenta a pequenos sinais e não ter medo do procedimento. Negociar faz parte. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente. O que a gente tem hoje é uma disposição menor, tanto dos credores quanto mais dos credores, para negociar, porque a gente já passou por uma pandemia onde todo mundo foi obrigado a sentar na mesa e negociar. Bacana, Vitor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica aí um assunto interessante, principalmente para o setor empresarial. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.